Olá, todo mundo. Eu sou o Remy Bo, da Agência Federal de Topografia Swiss Topo, na Suíça. A Suíça, que é um país no meio da Europa, país dos relógios, das montanhas e do chocolate. Sou engenheiro geomático e senior software developer na parte prestação de serviços pelo Exército desta agência. Fico muito honrado e feliz de estar aqui com vocês para dar minha primeira palestra em português. Então, gente, desculpa qualquer coisa, mas vamos lá. Que seja para planejar ou executar uma missão, o Exército tem uma necessidade crescente de dados geográficos. Com o aumento da digitalização, os mapas em papel foram naturalmente substituídos por mapas digitais. Sistemas complexos são usados para exibir, analisar e compartilhar esses dados. Nosso GIS foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta simples para não especialistas que atenda à necessidade do Exército em termos de dados geográficos. O primeiro desafio foi juntar os dados disponíveis. Como vocês podem ver na imagem à esquerda, cada sistema tem uma cópia, digamos assim, dos seus dados e todos esses dados estavam se tornando difíceis, se não impossíveis, de gerenciar e atualizar. Se juntarmos todos esses dados, teremos apenas uma fonte para atualizar e a manter. E foi assim que criamos um banco de dados geográfico militar usando as ferramentas da ESRI. Agora que já vimos os conceitos básicos, vou lhe mostrar o software. Ele é baseado na ferramenta open source QGIS, que é um excelente SIG completo para especialistas. Desenvolvemos uma interface gráfica simplificada voltada para usuários não especializados do Exército. Esses usuários variam entre um soldado que planeja uma marcha até um funcionário que prepara mapas para exercícios. O cada se apresenta assim. Na parte central tem um mapa, ao lado direito tem as ferramentas de navegação básica. À esquerda aqui temos a possibilidade de adicionar dados de arquivo aqui ou de serviço da UGC, o, do Map Server da Esri. Tem um catálogo para escolher aqui várias camadas e em cima aqui vemos as camadas já carregadas. Na parte de cima aqui temos a possibilidade de procurar, pesquisar endereços e temos em cima aqui favoritos que o usuário pode editar. Por exemplo, eu posso pegar um botão e colocar aqui como favorito. Aqui, neste primeiro menu de visualização, tem a possibilidade de adicionar grades no mapa. Por exemplo, aqui essa grade é de coordenadas suíças. Posso escolher embaixo outro tipo, que é de graus decimais, ou de MGRS, que é o Military Grid Reference System. Isso está bem usado no militar. Aqui também posso escolher embaixo aqui a posição do cursor em MGRS. Isso é uma possibilidade de visualização. Outra possibilidade é a 3D aqui. Vai abrir uma janela do lado com a 3D e eu vou escolher aqui a foto aérea e um lugar onde tem montanha, por exemplo, Zermatt. Vamos zoomar aqui e vou sincronizar essa view aqui. Vai dar o zoom em cima dessa região e depois vou poder baixar um pouco assim a view e ver os objetos em 3D.
Aqui, por exemplo. O próximo menu que temos aqui é o menu de análise. Tem ferramentas básicas aqui para medir distância, área, o círculo. Mas uma ferramenta que está bem usada é a ferramenta de perfil altimétrico, que se usa bastante para planificação de marcha. Eu vou escolhendo aqui pontos no mapa e depois vai me mostrar o perfil. Eu posso passar aqui em cima dos pontos e me mostrar no mapa aonde está essa altitude. Então, é a primeira ferramenta bem usada aqui. Próxima análise é a análise de declividade. Então, aqui eu posso escolher uma região e vai me fazer uma análise com a inclinação do terreno. Aqui você vê que tudo que está vermelho tem muita inclinação e azul não tem inclinação. E uma outra análise é aquela de sombra, para projetar sombra na montanha. Vou escolher aqui de novo uma região. Posso escolher o ângulo de onde vem a luz e o ângulo vertical. E vai sair aqui as sombras da montanha. Posso tirar aqui a carta e você vê as duas análises. Próxima análise é a análise de visibilidade. Pelos outros exemplos, eu usava um modelo de elevação de 10 metros. Por este exemplo, eu vou usar um modelo um pouco mais sofisticado, que é um modelo de surface, do LIDAR. Tem vegetação, aqui se vê, e também se vê os prédios, por exemplo. Então, com este modelo, vou usar essa função, vou escolher um ponto aqui, e um setor, e depois eu vou poder dizer a pessoa que observa, ela está a 2 metros, uma altura humana, e o alvo também são 2 metros. E vou calcular a visibilidade deste ponto aqui. E aqui você vê que todo este setor em verde posso ver, e onde está vermelho não se vê. Porque, por exemplo, aqui a gente vê, bom, tem esses árvores, então atrás dos árvores não se vê, então fica assim, vista bloqueada. Então, uma análise tática que está bem interessante. Outras ferramentas disponíveis é a possibilidade de desenhar no mapa essa coisa de redlining. Posso adicionar, por exemplo, pontos, ou adicionar um polígono. Posso também marcar um texto aqui, ou um marcador, simplesmente. Eu posso adicionar uma imagem JPEG, e essa imagem ela contém tags EXIF, são metadados que mostram a posição da imagem. Então a posição já está certa aqui. É uma imagem dessa linda geleira aqui com o avião. E para voltar nesse assunto de grades, tem a possibilidade de adicionar grade simplificada aqui com os setores. Outra possibilidade é adicionar um bullseye aqui e de escolher o setor, aqui a cor também. Você pode adicionar mais setores assim, que se usa para setor de segurança, por exemplo. Uma palavra no modo offline online.
Vimos que cada está vinculado com a infraestrutura de dados geográficos militares, mas se essa conexão não for possível, tem a possibilidade de abrir aqui um template que seja offline. Por exemplo, Suíça Offline aqui é o mesmo mapa, só que são geopackage aqui que são abertos, locais, e temos também aqui uma pesquisa local, a mesma pesquisa que a pesquisa online, mas um serviço que está no computador. Temos também outros templates, um template pelo World Online aqui, pelo mundo, que são os dados OSM, e o offline aqui com GeoPackage. E isso o software ele resolve quando vamos abrir ele resolve se ele tem essa conexão ou não e muda do modo offline e online. Agora vou falar para vocês dessa biblioteca de símbolos tácticos, que é uma biblioteca proprietária, mas que foi integrada no projeto. Por exemplo, aqui vamos, uma vez no Brasil, vamos a Jericoacoara, onde temos o campus dessa cidade maravilhosa de Jericoacoara. Vou poder aqui desenhar, selecionar um símbolo para colocar. Eu vou colocar aqui uma temporary facility. Então, nosso prédio temporário aqui nos campos tem muitas outras possibilidades, símbolos cíveis, tem coisas que interessam a gente, mais talvez é o METOC, meteorologia e oceanografia. Podemos adicionar ventos aqui. Fora disso, temos a possibilidade de exportar esses desenhos para abrir noutros sistemas Situai ou tem a possibilidade de importar situações daqueles outros sistemas. No projeto, desenvolvemos a possibilidade de ter plugins, da mesma forma que é possível no QGIS, que já está na versão 2.2 e já são alguns anos que ele está utilizado no exército suíço e pessoas que tiveram casos de uso bem específico desenvolveram plugins para resolver esses casos. Então, o primeiro plugin serve para ver e georreferenciar vídeos de drone ou plataforma embarcadas. Esse tipo de vídeo se chama FMV, Full Motion Video, e contém áudio, vídeo e metadados. Eu vou abrir um arquivo aqui para vocês. E o plugin ele vai mostrar a janela do vídeo e aonde está sendo filmado no mapa. E isso de jeito dinâmico. Você pode mostrar também os metadados do vídeo e da plataforma, os ângulos, a posição do sensor e várias outras informações. Temos também possibilidades de adicionar pontos aqui, que eu desenho no vídeo e que vão ficar depois no mapa. E então este plugin ele serve para mostrar as informações do vídeo no mapa. O próximo plugin aparece aqui no menu Navegação. É um plugin de routing. No contexto, a gente precisava de capacidade de routing offline. Então, temos um routing engine que se chama Valhalla e que está instalado no computador, onde estão o CADAS. Essas funcionalidades de routing ainda são um pouco experimentais, mas, por exemplo, eu posso escolher aqui um ponto para sair
e um ponto de destino. Quero ir aqui, por exemplo, e eu vou pedir para ele de calcular com um carro. Aqui eu tenho este itinerário. O mais curto eu posso escolher o mais rápido e calcular de novo. Então este passando pela autopista. Tem naturalmente a possibilidade de escolher o tipo de veículo e tem veículos militares também, caminhões e tudo. Então não é sempre fácil de ter as restrições nos dados para esses tipos de veículo, mas aí pelo menos temos as dimensões. Outro tipo de análise que está vinculado no routing é análise de isocrone, por exemplo. Isocrone é, por exemplo, dizer qual lugar eu posso atingir em 10 minutos com um carro aqui. Então, eu vou calcular e a gente vê que na zona verde eu posso atingir esses lugares em 10 minutos, zona amarela ou laranja posso atingir em 20 minutos de carro e 30 pela vermelha. O último plugin é uma ferramenta que serve para planificar missões para pilotos de drone. Com este plugin, que é bastante novo, eu vou poder escolher aqui um lugar onde eu quero operar meu drone. Por exemplo, aqui Tsaiziman, este lugar está cheio de montanha ao redor. E depois eu posso escolher a altura da minha antena, 3 metros, por exemplo, e o alcance máximo, 100 quilômetros. Eu vou poder depois calcular as zonas onde eu vou poder operar o drone. Este plugin ele calcula áreas com a altura que eu posso operar o drone. Por exemplo, aqui são 10.000 feet de elevação, então é o lila, e você vê que essa zona lila está aqui no mapa, então eu vou poder operar o drone dentro dessa área a 10.000 feet. Então é uma ferramenta de planificação de missão para piloto de drone. Vamos ver agora um pouco os desafios que encontramos no projeto. O primeiro desafio foi escolher uma interface de usuário a ser implementada. O QGIS é um produto muito bom para especialistas, mas queríamos algo mais simplificado, digamos assim, para os usuários. O que nos ajudou muito foi a implementação de uma análise de experiência do usuário, UX Analysis. Como cada substituiu outra solução, podemos fazer entrevista de usuário, identificação das funções mais usadas, dos problemas recorrentes. E depois de ter recolhido todas essas informações, fizemos duas propostas pelo UI. A proposta acordeão à esquerda, onde o menu se abre verticalmente, e a opção Ribbon à direita, onde o menu se abre horizontalmente. E foi essa opção que foi escolhida. Uma questão que surgiu ao início do projeto é para compilar o programa. Os desenvolvedores usam Linux e a plataforma-alvo é Windows. Então, o problema que chega é que tem que compilar todas as bibliotecas e tem muitas dependências. Isso foi resolvido da maneira seguinte: a gente usa o Docker para virtualizar
a plataforma de compilação, a gente criou uma imagem que contém todas essas dependências. Então é um trabalho de uma vez e depois você pode usar o Docker no Windows ou no Linux com essa imagem e fazer a compilação com o código-fonte do CADAS. Então era muito prático usar o Docker porque você faz uma imagem, mantém só uma imagem e pode depois compilar em vários hosts, que seja Linux ou Windows. Outra questão é a integração da biblioteca de símbolos estáticos, que é uma licença proprietária. Ao início, a gente quis importar essa biblioteca no projeto para usar assim no desenvolvimento. E com a licença copyleft do QGIS, isso não funciona bem, porque todo o trabalho que se faz tem que depois voltar pelo projeto, e isso não dá como uma licença proprietária. A solução para este problema era de separar as coisas, de fazer um servidor de símbolos com essa biblioteca, num installer que seja separado, e no CADAS fazer um plugin que vai usar o servidor de símbolos. Assim, as coisas são bem separadas e o código que está no plugin, ele pode ser open source, não tem problema. Dessa forma, cliente-servidor, a gente pode bem separar as coisas e não tem problema de licença. Vamos falar agora dos aprendizados que juntamos durante o projeto. Algumas informações militares podem ser tornadas públicas. Por exemplo, o Centro de Logística ou cartas aeronáuticas. Foi uma parte do projeto de conseguir esses dados e as autorizações para publicá-las. Outras informações são úteis para o público. Por exemplo, a área de treinamento de tiro ou zona de segurança área. O CADAS foi o primeiro SIG que desenvolvimos no Exército de maneira open source. Vimos em primeiro que os custos de desenvolvimento são mais baixos, porque já começamos com o QGIS e desenvolvemos funcionalidade em cima dele. Também não temos custos de licenciamento. Isso é bastante interessante porque instalamos este programa em muitos lugares, então tem que ver essa questão de licenciamento e de custos também. Temos menos dependência com a indústria e mais flexibilidade no desenvolvimento, porque usamos o framework Scrum e podemos decidir de 3 semanas em 3 semanas qual funcionalidade vai ser desenvolvida. Essa agilidade é bem interessante pelo cliente. Temos benefícios de desenvolvimento interno com nossos colegas que desenvolveram os plugins, por exemplo. Também benefícios da comunidade, QGIS, com todas as funcionalidades que tem, e também contribuímos ao projeto QGIS em alguns aspectos. Gente, chegamos ao fim da apresentação. Eu deixo recursos aqui, links do projeto e dos plugins também que eu mencionei. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, que vocês viram coisas novas e interessantes, naturalmente. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo para vocês uma boa continuação neste mundo apaixonante do GeoLivre. Tchau, fui!